O suportar é a capacidade de se pôr frente à experiência e de ser transformado por esta experiência. E a partir desta transformação, você tem mais clareza de qual é o caminho, de quais são as escolhas, de como você vai conduzir a tua vida. Mas sim, é não reagir nesse sentido tão instantâneo que muitas vezes a gente tem. Quando a gente consegue olhar para a vida, para a experiência e se perguntar: o que que essa experiência está me trazendo? O que que a vida quer me ensinar com isso? O que que eu preciso aprender com esta experiência? E isso, como eu estou te dizendo, pode ser: eu preciso aprender a me posicionar, eu preciso aprender a me valorizar, eu preciso aprender a buscar algo melhor para mim, e então nós nos movimentamos. Mas às vezes, o que eu tenho a aprender não é da dimensão da mudança lá fora. Às vezes o que eu tenho que aprender é a dobrar meus joelhos para alguma experiência da vida. Eu tenho que aprender a respirar antes de reagir. Eu tenho que aprender a suportar que a vida não é como eu gostaria. E esse eu digo que é um dos maiores temas para todos nós. Descobrir que a vida não é como nós gostaríamos. Que as coisas não funcionam no nosso tempo. A gente anda apressado no trânsito, quer que todo mundo ande apressado. A gente não consegue esperar alguns segundos, que já se irrita com uma pessoa mais atrapalhada ou com uma pessoa idosa. A gente então quer que as coisas sejam no nosso tempo, do nosso jeito. A nossa forma de pensar, a gente acha que é o correto. Então, isso é o certo. Eu não entendo que é o meu jeito de pensar e de entender. E quando a vida me impõe um outro jeito, a gente não suporta. A gente briga, a gente se debate, a gente se atrapalha demais. E por não suportar, a gente deixa uma relação que poderia ser transformadora. Por não suportar, a gente deixa uma amizade que poderia ser significativa. Por não suportar, a gente então muda de área, de emprego, de amigos, de país, de tudo externamente, porque a gente não conseguiu ficar com aquela experiência. O grande detalhe do suportar que a gente precisa entender é porque a experiência de suportar, ela é transformadora. Eu comecei a pensar isso a partir do estudo de Jung, quando ele fala da função transcendente. A explicação que ele traz é de que existe algo na consciência e existe algo no inconsciente. E quando o sujeito, então, se coloca frente à sua inconsciência, aos seus aspectos sombrios, aquilo que para ele era desconhecido, algo se transforma. E ele fala no surgimento do terceiro elemento, porque existe o consciente, existe o inconsciente e agora existe o transcendente. Então, a vida traz, esfrega na nossa cara a nossa imperfeição, a nossa incapacidade, os nossos equívocos, os nossos dramas, os nossos problemas, as nossas limitações. A vida esfrega na nossa cara aquilo que estava inconsciente. E aí você tem duas escolhas. Ou você enlouquece pela via da depressão, pela via do suicídio, pelas fugas que a vida te traz, de todos os tipos, porque nós temos fugas de todos os tipos. Hoje, você tem a fuga pela comida e por estas porcarias de aplicativo, você pode comer qualquer coisa. E mesmo não tendo dinheiro, passa na porcaria do cartão de crédito.
depois se vira para pagar. Então, você tem acesso a qualquer comida, às compras, você tem acesso ao sexo fácil, você tem acesso a esses jogos, a todas as distrações que é você enlouquecendo, é você fugindo do contato consigo, é você se atrapalhando na vida. Ou você tem a possibilidade de se pôr frente a estas experiências. Mas a pergunta de ouro: qual desses dois caminhos vai te transformar? O primeiro, o enlouquecimento, a depressão, o pânico, os jogos, as compulsões, a comida, as curtidas que você tem no Instagram para se sentir feliz, o exibicionismo, isso vai te transformar? Não vai. O elemento que transforma a nossa vida, ele passa pelo suportar. Porque o suportar, ele nos leva a ver algo que nós não víamos. Ele nos leva a reconhecer uma realidade que era negada pelo ego. Ele nos proporciona o despertar da consciência, porque o ego obtuso, ele olhava só para esta experiência, para aquela, ele olha só para os pontos interessantes, ele olha para aquilo que é conivente, ele olha para aquilo que interessa. Então, quando a gente suporta, você está frente àquilo que era desconhecido para você mesmo. E aquilo que era desconhecido pode te transformar, mas transforma num caminho doloroso. Por quê? Porque o ego tem que sair do pedestal que ele estava. O ego precisa agora enfrentar aquilo que ele talvez negou pela vida inteira. O ego precisa se colocar em relação com aquilo que ele sempre escondeu, com aquilo que ele sempre fugiu, talvez desde criança, talvez desde a adolescência, tentando ser melhor do que os outros, tentando provar um determinado valor por uma via. E quando vem a vida, ela parece que como um tsunami, ela destrói todas essas fantasias que você tinha construído. Ela desconstrói todos estes castelos fantasiosos que você construiu. Aí está o suportar, porque você está vendo o castelo ruir. E ele rui. E aí você vai repensar a tua vida, o teu castelo. Se vale a pena construir outro, ou se talvez tem uma outra dimensão, tem um aprendizado, tem algo novo para acontecer. Olha, essa frase é importante. Você só vai descobrir o que é o mais importante na vida quando você aprende a suportar. Você só vai descobrir as verdadeiras belezas. Você só vai descobrir o essencial quando você aprende a suportar. A gente tem uma dificuldade de entender o que é este suportar, porque a gente não entende as transformações que se dão de dentro para fora. A gente entende o que é mudar lá fora, a gente entende o que é mudar as coisas, a gente entende o que é romper, mas a gente não entende o que é essa experiência de se colocar frente a frente com aquilo que era para nós desconhecido. As sombras, aquilo que você negou, aquilo que você achava que não era, aquilo que você tinha certeza que já tinha resolvido. São estas experiências que precisam ser suportadas.
E aí, neste caminho trabalhoso, o que eu já coloquei no livro, Em Busca de Si Mesmo, é que o elemento mais significativo que nós precisamos aprender a suportar, no que eu vejo da atualidade, é a nossa condição humana. Nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pessoas frágeis, nós somos pequenos, nós somos solitários. Estes elementos, eles nos compõem, eles são a característica do ser humano. Eles são aquilo que não tem como fugir, que não tem para onde fugir, porque é o que nós somos. Então, estas experiências interiores, elas precisam ser suportadas. Você precisa suportar a solidão, é condição humana. Você pode estar casada, você pode ter filhos, você pode ter um monte de amigos, a solidão é algo inerente ao ser humano. Porque mesmo tendo alguém ali do teu lado, se você não aprende a suportar a solidão, surge um vazio, surge um negócio aqui dentro, que daí você vai ser aquelas pessoas chatas que não param de falar o tempo inteiro, que fica o tempo inteiro ocupado no celular, até a hora de dormir, precisa estar morrendo de sono para desligar o celular porque não consegue ficar sozinho, sozinha. A solidão precisa ser suportada. A nossa pequenez, a pequenez precisa ser suportada de alguém que não sabe. As pessoas estão enlouquecidas, querendo ter notícias de tudo o tempo inteiro. Lê na superficialidade, estuda no raso, passa rápido por um monte de informações, porque você precisa ter conhecimento, você precisa estar por cima, você precisa falar, você precisa saber, meu Deus do céu, da onde essa loucura? De não aprender a suportar a sua imperfeição, a sua pequenez, a sua solidão, a fragilidade. Veja bem, quantas vezes nós saímos de um relacionamento ou nem entramos num relacionamento porque ele parece que pode nos quebrar, levar um fora, não sair como você queria, expõe a tua fragilidade, né? Eu sempre lembro daquela colocação da Brené Brown, quando ela diz: quem que é o primeiro a dizer eu te amo? Isso nos coloca no lugar de vulnerabilidade. Mas se você não corre o risco de ser o primeiro a ouvir eu te amo, talvez você nunca viva o prazer de dizer eu te amo e de dar àquela pessoa um lugar especial na tua vida. Melhor do que ouvir eu te amo é conseguir realmente amar alguém. Mas só dá para amar alguém se você conseguir suportar minimamente esse lugar de fragilidade. Quem não suporta o lugar de fragilidade não pede desculpas. Só dá para pedir desculpas se você conseguir suportar este lugar frágil. Porque pode ser que ao pedir desculpas o outro fala, não te desculpo. Pode ser que ao pedir desculpas, o outro diga, ainda bem que reconheceu, porque você não é fácil, e aí começa a pisotear em cima da gente, mas o prazer de poder reconhecer um erro e dizer, me desculpa, eu não tinha a intenção de te machucar, não era isso que eu queria, não era dessa forma, é libertador, mas só vive esta libertação quem é capaz de suportar a própria fragilidade. Então, olha que coisa difícil. Ao mesmo tempo que a gente não aprendeu, que ninguém nos ensinou, isso é essencial para sobreviver a qualquer experiência que a vida nos traga. Outras dores virão, mas cada vez que você suporta uma experiência e a outra dor chegar, você começa esse percurso por um outro ângulo. Você começa esse percurso com mais confiança, porque você sabe que você pode suportar. E a vida,
A vida ela vai te trazendo as experiências na medida das tuas possibilidades. Então, cada vez que você suportar, vai vir um novo desafio, vai vir uma nova demanda. Mas cada vez que você começa com o teu coração aberto, as coisas se transformam de uma maneira mais fácil. E vai chegar um dia que você vai desconfiar que a vida é maravilhosa. Ela já era, ela sempre foi. Mas a tua incapacidade de suportar transformou a vida em algo destrutivo, em algo muito difícil. E a tua capacidade de suportar faz com que você viva o perfume, o colorido e a beleza da vida. Esse é o nosso caminho. Essa é a construção de uma nova geração, de pessoas mais conscientes, de pessoas mais atentas ao mundo, de pessoas que suportam a vida. E por suportarem, se responsabilizam e se transformam. E em se transformando, transformam o mundo no qual elas fazem parte.